Olá a todos vocês. A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula ela está dedicada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. E hoje nós iremos tratar a respeito da formação do Estado moderno. E eu já quero que vocês visualizem em tela a seguinte informação, que eu vou fazer a leitura e que vocês acompanhem. Nós temos aí formação do Estado moderno. O Estado moderno surge a partir da crise no feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais exerciam os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. Para completar o que foi lido agora há pouco, nós também temos que ter noção do seguinte: o Estado moderno ele é uma consequência do desenvolvimento da atual sociedade capitalista. Porque quando nós falamos em capitalismo, nós não estamos tratando exclusivamente de economia. Sabemos que as relações econômicas, neste modo de produção, elas são primordiais e elas determinam todas as condições estruturais em que nós estamos inseridos. Mas nós também temos um modelo político que dialoga, ou em outras palavras, que está em consonância com essas condições econômicas vigentes. Quando eu menciono a questão da formação do Estado moderno, eu estou tratando de uma determinada conjuntura histórica em que a descentralização do poder acaba. E qual foi esse momento histórico dessa descentralização do poder? Justamente a sociedade feudal, conforme foi lido agora há pouco a todos vocês. Nós sabemos que os senhores feudais, eles eram senhores, ou por que não dizer, autoridades e governantes daquele limite de terras, conhecidos como feudos, que estavam justamente sob o seu domínio. Partindo do pressuposto que existiam várias propriedades feudais, então nós tínhamos vários senhores feudais e, consequentemente, regras diferenciadas ou formas de governança absolutamente distintas nesses feudos. Vamos continuar com as informações? O Estado moderno é fruto de um processo de cerca de 3 séculos para se estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico. Por meio da centralização do poder na monarquia, começa a ser desenvolvido o Exército Nacional, a estrutura jurídica única e a sistematização da cobrança de impostos. E vamos avançar um pouco mais nas informações para completar a respeito disso. Eu estou destacando através desse fluxograma aí, tendo em vista que agora há pouco foi mencionado que o início do Estado moderno está justamente associado ao advento das monarquias absolutistas. Você já tem esse conhecimento por conta da disciplina do seu componente curricular de História. As monarquias absolutas foram a primeira forma de centralização do poder. Quando eu digo centralização do poder, eu estou me referindo justamente à formação do Estado propriamente dito. Porque o Estado é uma instituição social única, soberana diante de outras instituições sociais, e o Estado ainda possui uma peculiaridade em relação às demais instituições sociais. Não só uma peculiaridade, mas eu também acrescento a palavra exclusividade. Somente a estrutura de Estado possui a exclusividade de emanar leis. Estado é controle social, Estado é autoridade. A partir do momento que eu tenho lei, a partir do momento que eu tenho um sistema jurídico organizado, as pessoas, elas passam a exercer as suas liberdades, mas não da forma como querem. É necessário limitar o comportamento das pessoas.
A lei, no entendimento que nós temos hoje, nós sempre afirmamos assim, ela concede direitos, que é aquilo que nós temos que usufruir, é aquilo que impacta, digamos assim, na nossa qualidade de vida, também precisamos levar isso em consideração, mas a lei ela está justamente para limitar os nossos comportamentos, que é o que a gente chama de liberdade civil, é a liberdade dentro da lei. E quando essa lei ela é infringida, quando essa lei ela não é cumprida, quando os limites impostos pela lei eles são rompidos, nós também temos todo um aparato jurídico que visa a reparação e que visa, inclusive, a punição daqueles que cometem as suas infrações. Só que isso é um pensamento atual, mas resultado de todo esse processo histórico que culminou com o advento da atual estrutura de Estado. Então vamos voltar aqui ao esqueminha, nós temos aí teorias contratualistas. Essas teorias contratualistas, elas têm justamente a finalidade de explicar esse processo de formação do Estado moderno. Inicia-se pelo Estado absoluto, conforme destacado anteriormente, e isso vocês encontram uma discussão muito aprofundada, até mesmo para fundamentar e embasar a ideia do absolutismo na obra Leviatã de Thomas Hobbes. Só que o absolutismo ele teve a sua utilidade, digamos assim, em um momento inicial. Depois, essas condições políticas, elas também passaram por outras mudanças, outras transformações, tendo em vista a novos interesses que passaram a emergir. Principalmente quando eu levo em consideração a burguesia, que historicamente já era uma classe social em ascensão. Então, por isso que as monarquias absolutas, elas foram substituídas pelo Estado liberal. E qual é o resultado desse Estado liberal? A formação dos Estados democráticos de direito. Aí nós não temos mais aquele poder pleno, nós não temos mais aquele poder absoluto, digamos assim, aquele poder inquestionável dos reis. Vocês podem prestar atenção, qualquer governante existente na atualidade, ele está passivo de ser questionado, porque nós vivemos uma condição democrática. O executivo, enquanto poder, ele não é um poder único. Não é à toa que dentro dessa visão, nessa emergência do Estado democrático de direito, surgiu essa ideia de 3 poderes, para existir o contrabalanceamento, para que haja um controle, para evitar o abuso do poder e o abuso da autoridade, para que nós não tenhamos, digamos assim, governos tiranos, governos despóticos, governos ditatoriais, camuflados dentro de uma condição democrática, né? Por isso, a existência do poder legislativo, do poder executivo e justamente do poder judiciário. Vamos avançar com algumas características do Estado moderno? Um só poder, a centralização, conforme já foi dito a vocês, um só exército, a autoridade soberana do rei para todo o território, quando nós levamos em consideração o momento inicial vinculado à monarquia, administração e justiça unificada e criação do sistema burocrático são características do Estado moderno. Diante das considerações, agora nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Observe em tela, temos aí uma questão e 5 possibilidades de resposta. Acompanhem. A formação dos estados nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais, originando os chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa ocidental nos séculos XV ao XVIII. Como características gerais desses estados modernos, podemos citar: letra A, superação das relações feudais, eliminação do direito costumeiro, não intervenção da economia. B, fortalecimento do poder papal, fortalecimento dos reinos dinásticos, consolidação do localismo político.
Letra C. Centralização e unificação administrativa, formação de uma burocracia, montagem de um exército nacional. Letra D. Consolidação da burguesia industrial no poder, liberalização da economia e descentralização administrativa. E letra E. Predomínio do poder religioso, economia agrária, democratização do Estado. Diante das considerações, vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra C. Centralização e unificação administrativa. Isso implica dizer o quê? Tudo passa a ser centralizado na figura do Estado, na figura dessa instituição social, fazendo com que os indivíduos eles abram mão de serem governantes de si próprios, como Thomas Hobbes escreveu na obra O Leviatã, e delegam a essa instituição social o poder e a autoridade de governá-los. Vamos continuar lendo a resposta. Formação de uma burocracia. Então, quer queira, quer não, o Estado ele funciona levando em consideração toda uma organização, toda uma racionalidade. Quando se fala burocracia, não é a burocracia, digamos assim, nesse sentido negativo que infelizmente existe na atualidade. Burocracia é fluxo, burocracia é processo, burocracia é algo que precisa caminhar, fluir. Uma instituição social eficiente é aquela que se organiza burocraticamente, mas infelizmente as práticas adotadas na atualidade fazem com que a burocracia seja algo muito dificultoso. E, retomando aqui, montagem de um exército nacional. Isso implica dizer o quê? Todos os estados, todas as sociedades do passado e, a exemplo das sociedades de hoje, que não são diferentes, elas são munidas, digamos assim, das suas forças armadas, que, na verdade, acabam correspondendo às suas medidas de proteção, caso sejam necessários por conta de possíveis invasões e guerras que podem vir a acontecer. A formação do Estado moderno foi o tema desta nossa videoaula e acesse a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos.